Eu queria que você pudesse, junto comigo, ler o tema dessa mensagem. Eu vou contar até 3 e nós vamos ler juntos, tá bom? 1, 2, 3. O que me espera é maior do que o que já se foi. O que me espera é maior do que o que já se foi. Você crê já nessa palavra? Amém? O que te espera, meu irmão, é maior do que o que já passou, do que o que já ficou para trás. Amém? Essa passagem que nós acabamos de ler, para mim, ela me trouxe muitas novidades. Ela me trouxe muitos questionamentos. Ontem à noite eu estava lá com o meu esposo, a gente ia e voltava na Bíblia, porque algumas coisas me saltaram aos olhos e eu fiquei com ele tentando encontrar uma resposta, porque me veio algumas dúvidas. Mas nós acabamos de ler que, observa que nós lemos um pouco sobre uma linhagem, que foi a linhagem dos filhos de Noé. Nós vamos ver que as tentativas de Deus, junto ao seu povo, foram tentativas que pareceram que saíram do seu controle, mas na verdade estavam debaixo do seu controle. Deus já havia criado o homem para se relacionar com ele. Essa sempre foi a vontade de Deus. Nós vamos ver no Éden, Deus criando o homem e a mulher, e a Bíblia diz que na viração do dia, ele visitava o homem, ele falava com esse homem. Mas a Bíblia vai dizer que o homem e a mulher pecaram, perderam a oportunidade de caminharem com Deus. E nós vamos ver então, logo no início de Gênesis, o primeiro juízo de Deus foi quando Deus expulsou Adão e Eva do jardim. Depois nós vamos ver que o povo, o homem, a humanidade começou a ficar muito numerosa, mas à medida que ela ficou muito numerosa, ela começou a se corromper, se tornou um povo de muitas distorções, se tornou maligno mesmo. E aí é quando Deus conversa com Noé e fala: eu vou destruir esse povo. Eu não estou mais suportando ver a minha criação, aquele a quem eu fiz como minha imagem e semelhança, se corromper dessa forma. Então, o dilúvio foi o segundo juízo de Deus que nós vamos ver lá no livro de Gênesis. Ele expulsou Adão e Eva, foi o primeiro juízo no capítulo 3. No capítulo 6, nós vamos ver Deus agora entrando com o juízo novamente e mandando agora um dilúvio que durou 40 dias. Depois, esse mesmo homem se restaurando, se restabelecendo, começa a crescer novamente. E de acordo com o crescimento deles, eles começam a construir uma torre, onde eles apontavam para chegar até o céu, que é a Torre de Babel. E eles diziam: nós vamos nos tornar tão poderosos, tão invencíveis, que ninguém vai nos abater. E Deus, observando o coração inclinado do homem, a Bíblia diz que ele confundiu as línguas, né? Aquilo que nós chamamos de Torre de Babel. Antes a humanidade falava um só idioma. Então, se você hoje tem dificuldade de falar inglês, alemão e suíço, é culpa daquele povo, viu? Deus confundiu os idiomas. Isso foi lá em Gênesis capítulo 11, verso 9. Só que Deus nunca desistiu da sua criação. Deus sempre desejou estabelecer uma aliança. Deus sempre desejou ter um povo eleito como seu. Deus sempre desejou chamar um povo, uma nação como a sua nação, como um povo seu. E agora entra nesse momento um projeto que eu diria que foi um projeto ousado, já que nós estamos falando de projetos ousados. Deus agora entra com um projeto ousado e grande. Grande para com quem ele iria contar. E ousado principalmente porque a pessoa que ele estava contando não tinha nas suas mãos nenhum recurso que favorecesse aquilo que Deus estava desejando. Deus estava querendo inaugurar uma nação. Deus estava querendo inaugurar um povo. Deus estava querendo chamar um povo, deliberar sobre esse povo uma promessa de prosperidade, de crescimento. E nós vamos ver, por exemplo, que o pai de Abraão, que era um dos filhos de Noé, que é Sem, o pai de Abraão, Terá, ele vem da descendência de Sem. E nós lemos que Terá, o pai de Abraão, ele com 70 anos de idade, ele gera Abrão, Naor e Arã. Aonde? Lá em Ur dos Caldeus,
na Babilônia, ali onde aconteceu a história da Torre de Babel. Então eles viviam nesse lugar, preste atenção. Ur dos Caldeus era o lugar de origem, a terra natal de Abrão, porque ele não tinha ainda tido o seu nome modificado. A Bíblia vai dizer que Terá, ele perde o seu filho Arã. Eu acho interessante porque lá em Gênesis 11, 28, vai dizer: Arã morreu na presença do seu pai Terá, em sua terra natal, chamada de Ur dos Caldeus. Eu imagino que Terá já devia ser viúvo, porque a mulher de Terá, mãe de Arã, Naor e Abrão, não é mencionada. Então, a esse pai perde, nós não sabemos de que forma ele perde esse seu filho Arã. Mas eu imagino que é uma forma trágica, porque vai dizer que ele morreu na presença do seu pai. Terá passou por um trauma. Qual pai e a mãe tem força, como é que se diz assim, tem condições de enxergar a morte do seu próprio filho? Então a gente observa o seguinte: Arã morre na presença do seu pai, onde? Em Ur dos Caldeus, que era a terra natal. E a gente vai observar no versículo 30, desse mesmo capítulo 11, uma outra condição que tocou a vida de Abraão. Abraão provavelmente perdeu a mãe, agora perde um irmão, e ainda tem uma outra coisa que era difícil para Abraão lidar. A sua esposa era estéril, ela não tinha filhos. Eu acho interessante esse. Entretanto, Sarai era estéril. Eu não sei se você lembra na época que você estudou português, mas entretanto, porém, todavia, contudo, são conjunções adversativas, não é, Rebeca? Então, é uma adversidade. Olha que vem aqui a história de Terá, vem contando uma tragédia, porque ele perde o seu filho na sua presença, e quando vai falar de Abrão, fala da dor de Abrão, fala daquilo que é frustração para Abrão. Entretanto, aquela que deveria gerar não gerava. Havia uma outra adversidade na casa de Abrão. Essa conjunção adversativa, muitas vezes, ela vai expressar adversidades nas nossas vidas. Mas vocês lembram que eu comecei a falar que Deus tinha um projeto ousado e grandioso, sim ou não? Deus tinha um projeto: eu quero inaugurar uma nação. Eu quero constituir um povo como o meu. Mas eu preciso de alguém. Mas Deus não podia chamar Abrão em Ur dos Caldeus. Por quê, pastora? Porque Ur dos Caldeus era um ambiente totalmente politeísta. Era um ambiente onde as pessoas adoravam vários deuses. E deixa eu falar, não questiona Deus quando Ele te tirar de algum lugar para que o propósito dele seja cumprido. Porque Deus muitas vezes vai tirar você de alguns ambientes somente para estabelecer a vontade dele e a forma como ele deseja agora usar a tua vida, meu irmão. Algumas pessoas são cuidado de Deus. E aí a Bíblia vai dizer que Terá decidiu sair da Babilônia e rumar para a terra de Canaã. Mas a gente vai observar aqui, Naor, o outro filho de Terá, e a sua esposa ficam. Ele leva consigo Abrão, Sarai e Ló. Eu também imagino que Ló era órfão de pai e mãe, porque a Bíblia não menciona se Ló foi com a sua mãe. Já havia perdido o pai Arã e agora está perdendo a sua mãe. Então eram 3 pessoas: um homem viúvo que perdeu um filho, um homem chamado Abrão, que tinha perdido pai, mãe e um irmão, e agora uma mulher estéril. Pessoas cheias de dores, pessoas cheias de traumas. Mas a Bíblia diz que eles estavam rumo para que lugar? Canaã. Qual é o lugar Canaã? Canaã é a terra da promessa. Só que eles, quando vão passando por Canaã, para ir para Canaã, e eles saem de Ur dos Caldeus, a Bíblia vai dizer que eles agora param em uma cidade chamada Arã. É o próximo versículo, né? Aqui, pode voltar, perdão.
E havendo chegado em Harã, ali ficaram morando. Qual era o nome do filho de Terá que morreu? Como é o nome dessa cidade? Vamos conjecturar, a Bíblia não diz isso, mas vamos passear na Bíblia. Imagina agora, Terá sendo consolado por Abrão, perdeu o seu filho chamado Harã. Estavam rumos a que lugar? Canaã. Mas quando eles estavam indo para Canaã, eu fico imaginando que quando eles começaram a passar por um lugar, não tinha nessa época, mas vamos imaginar que tinha uma placa: bem-vindos a Harã. E eu fico agora imaginando Abraão falando para o pai: pai, olha o nome dessa cidade, é o mesmo nome do meu irmão que morreu. E nessa hora, quem sabe, Terá agora fez uma referência e uma ligação com a morte do seu filho e pensou: vamos criar memórias nesse lugar? Vamos ver se esse lugar dá mais certo? Vamos ver se esse lugar, ele nos priva das tragédias? Vamos ver se nesse lugar as dores não nos consumirão mais? Vamos ver se em Harã será o nosso lugar de cura? Vamos fazer uma tentativa em Harã. Eles estavam indo para onde? Canaã, mas decidiram parar em Harã. E a Bíblia vai dizer, pode passar para o próximo versículo. No versículo 32 vai dizer: e Terá morreu em Harã. Harã não era o lugar, não era a rota de Terá. Terá era para ir para a terra da promessa. Mas quem sabe Harã representou para Terá o lugar onde o seu propósito foi enterrado. Não limite o Deus que te promete, meu irmão. Porque às vezes nós estamos querendo, nós saímos com uma palavra, nós saímos com uma promessa, e aí vem alguma situação que parece no momento ser confortável, que parece no momento ser resposta. Por isso que nós estamos convictos, trazendo para essa história agora do nosso galpão. Nós estamos convictos que Deus já separou esse lugar, mas não é um lugar onde nós vamos ficar, não. Deus tem muito mais para nós, tem um lugar próprio, um lugar onde a gente vai poder comprar, onde a gente vai poder receber mais de 1000 pessoas no lugar. Você crê nisso? Canaã é o nosso lugar. Não limita a promessa. Agora, o que acontece? Não sei se você já percebeu, que isso foi o que me deu um nó desde ontem. No capítulo 12, versículo 1, diz assim: então o Senhor veio a Abraão e lhe ordenou. Essa parte a gente conhece de cor: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e dirige-te à terra que eu te indicarei. Não foi assim? Qual era a terra de Abraão? Terá ou Harã ou dos caldeus? Qual era a terra natal de Abraão? Pode responder. Respondam alto. A gente leu que a terra natal era qual? Ur dos caldeus. Eu quero que você preste atenção, porque isso tem segredo espiritual. Onde é que o pai de Abraão morreu? Em Harã. Não foi Harã? Harã foi o lugar onde Abraão estava. Como é que Deus chega para Abraão, que estava em Harã, e diz assim para Abraão: sai da tua terra. Que terra se ele não estava em Ur? Sai do meio da tua parentela. Que parentela? Se ele tinha deixado irmão, nora, quem sabe, tios, primos, sei lá atrás. Que parentela? Isla, estava em Harã. Sai da casa do teu pai. Que casa de pai se o pai já tinha morrido? Vocês estão entendendo? Porque Deus não estava falando para Abraão: sai da tua terra geograficamente. Você está em Harã, mas Ur dos caldeus ainda está impregnado em você. Porque tem pessoas que estão saindo de ambientes, mas está levando o ambiente do passado consigo. Estão entendendo essa palavra? Deus estava falando: Abraão, você está em Harã, mas Ur ainda está impregnado em você. Eu preciso de desprendimento. Eu preciso que você saia de Harã, de Ur. Eu preciso que você pare aqueles costumes, aquilo tudo que você herdou da sua parentela. Eu preciso que você corte o cordão umbilical com o seu pai, porque aquilo que eu tenho para fazer é uma novidade de vida. E
Não cabe pessoas que estão presas ao passado para missões novas que Deus está estabelecendo. Deus estava dizendo: sai, Abraão. É hora de você largar de mão daquilo que está impedindo aquilo que eu tenho para fazer na sua vida. Alguns teólogos vão dizer que esse convite de Deus foi uma renovação de aliança com Abraão. Alguns teólogos vão dizer, Jadson, que Abraão recebeu a primeira voz do Senhor quando ele escutou foi ainda em Ur. Alguns teólogos vão dizer que eles decidiram ir para Canaã, para a terra que Deus ainda ia indicar. Ele estava fazendo essa trajetória e decidiu fazer uma pausa em Harã. Mas quando Abraão, junto com a sua família, decide fazer uma pausa em um lugar que Deus não estabeleceu como moradia, eu quero te falar uma coisa: talvez a parada que você deu está paralisando a promessa, o tempo do cumprimento da promessa. Talvez essa parada que pareça um fôlego, essa parada que está parecendo para você algo que vai te segurar por um tempo, que vai te sustentar por um tempo, sejam as boletas que Deus está falando. Eu preciso que você rompa, eu preciso que você saia do lugar, que você abandone os hábitos, que você esteja agora convicto de aquilo que eu preciso fazer na sua vida. Não cabe mais nenhum lugar chamado não cabe mais ninguém que você possa tentar levar. Eu estou fazendo com você algo novo. Eu estou contando e comissionando você para ser um inaugurador de nação, Abraão. Terá havia sido enterrado em Harã. Diga comigo: eu não vou enterrar os meus projetos em Harã. Meu lugar é Canaã. Harã vai representar distração. Harã vai representar tudo aquilo que vai desvirtuar você da promessa. Você está entendendo essa palavra, meu irmão? Só que Deus tinha uma promessa, Deus tinha algo para fazer através da vida de Abraão. E Deus fala: saia, Abraão. Depois que você entender que você precisa sair do lugar, que você precisa deixar as pessoas que não cabem mais para o propósito, que você precisa cortar o cordão umbilical de toda a dependência emocional que você tenha. Passa para mim para o versículo 2. Depois que você se posiciona, Deus fala: e agora sim, quando você sai, quando você se levanta, quando você obedece, eu vou fazer de você tudo aquilo que eu projetei você para fazer. Eu farei de ti uma grande nação, um grande povo. Primeiro você ouve a voz, você se levanta e depois Deus vem com a promessa. O problema é que a gente quer muitas vezes que Deus prometa antes de tomar uma atitude e posicionamento. Muitas vezes nós queremos que Deus fale, mas a gente não quer fazer nada que Deus já nos mandou a gente fazer, sim ou não? E aí, a Bíblia vai dizer que quando ele decidiu sair, e se você for ler um pouquinho mais o versículo 12, você vai observar que Abraão, ele estava muito bem, confortável em Harã. A Bíblia vai dizer que ele teve bens, construiu bens em Harã. Quem constrói bens, quem constrói casas, negócios, é porque não decide sair do lugar, sim ou não? Você não vai investir num lugar que você está de passagem. Você não vai investir num lugar que você está dizendo assim: eu só vou passar uma chuva ali. Não. A Bíblia vai dizer que ele, quando ele sai, ele leva com ele a sua esposa, o seu sobrinho, e todos os bens que ele havia conseguido amealhar, todos os escravos que ele havia comprado em Harã. Ou seja, Abraão não tinha intenção nenhuma de sair daquele lugar. E Deus estava falando: Abraão, tu já saiu, eu já te arranquei de Ur, por uma desculpa que teu pai decidiu ir para Canaã. Mas você não entendeu ainda que o que eu quero para fazer para você não é em Ur, não é em Harã, é em Canaã. O problema é que nós temos promessas, igreja. Nós temos palavras liberadas sobre a nossa vida, mas a gente está se contentando em permanecer no lugar que nos prende emocionalmente, que muitas vezes nos aprisiona àquele lugar, e a gente fala assim: mas Canaã,
Tem os cananeus. Os cananeus eram povos muito difíceis de lidar. E aí Deus está falando, mas quando eu te dou uma palavra e eu te dou uma promessa, eu vou enviar o recurso também para você viver a promessa. Mas Senhor, o Senhor disse que eu seria pai de um grande povo, entretanto Sarai era estéril. É Deus dizendo, e quem disse que em ventre de mulher estéril eu não posso gerar? Quem disse que em ventre estéril limita o meu poder, né, Priscila? Quem disse? Entretanto, Sarai era estéril, e eu com isso, Deus está dizendo, é melhor ainda ela ser estéril, melhor ainda se ela for velha, melhor ainda se ela estiver na menopausa, só para entenderem que quando Isaac chegar, vão reconhecer que foi a poderosa mão do Senhor que realizou todas essas coisas. Aleluia! Eu queria já chamar o pessoal do louvor, e eu quero te dizer uma coisa, o tamanho da promessa, ele será relativamente menor que a sua capacidade. Foi promessa, Adna, você vai fazer conta e vai dizer assim, mas não tem como ser realizado. Está difícil se realizar. A probabilidade de isso ser uma promessa é 100%. Porque a promessa não depende de nada para se realizar. Quanto menor a sua capacidade de facilitar a promessa ser cumprida, menor a possibilidade de ser uma promessa. Agora, maior a possibilidade de ser uma promessa. Abraão sai agora com um sobrinho, órfão de pai e mãe, e uma mulher estéril. E sai com uma palavra. Eu vou usar, Abraão, os recursos que você tem para cumprir aquilo que eu tenho para a sua vida. Uma mulher estéril e um sobrinho órfão. Mas você tem uma promessa. Eu quero contar com a tua vida para esse projeto de inauguração. Eu quero eleger você, Abraão, como um pai dessa nação que eu estou estabelecendo como a minha nação. Eu queria que você pudesse perceber o seguinte e responder para mim. Pode apagar aí. Me ajuda aí, por favor, Peterson. Olha aqui que nós estamos falando. Abraão passou por dores. Abraão passou por tragédias, por perdas. Mas eu queria que você pudesse responder para mim. Que tipo de pessoas Deus deseja usar para um projeto grandioso? São as pessoas mais conceituadas que Ele deseja usar, sim ou não? Deus deseja usar as pessoas que têm mais conceito para fazer um projeto grandioso? Deus deseja usar as pessoas mais relevantes na cidade, no país, na nação, para fazer um projeto grandioso? Não! Deus deseja usar as pessoas que têm mais network, que têm mais seguidores na rede social para Ele realizar um grande projeto, igreja? Deus deseja usar as pessoas que nunca erraram para fazer um grande projeto? Não. Deus deseja usar pessoas que são curadas, que passaram por dores e ainda já estão curadas, ou pessoas que foram feridas e que mesmo feridas Ele deseja usar. É as pessoas curadas ou as pessoas que foram feridas? Pessoas feridas, quem sabe, que ainda estão doendo. Quais são as pessoas que Deus deseja usar para grandes projetos? Repete comigo. As pessoas disponíveis. Não se trata do nível de relevância que você tem. Não se trata do nível de influência que você possui. E nem das pessoas que podem te ajudar. Se trata de: o Senhor precisa encontrar em mim e você apenas uma coisa: um coração disponível faz o milagre acontecer. Um coração disponível é suficiente para Deus realizar um grande e ousado projeto. E aí, depois que Deus fala, sai da tua terra, deixa os costumes e hábitos para trás. Deixa tudo que você entendeu como um recurso. Sai da tua parentela e se desliga de tudo que te desprende, tudo que te prende. Se desprende dos erros que os seus pais, avós, tios cometeram. Porque eu preciso tirar você de um ambiente que já está hostil. Eu preciso tirar você de um ambiente onde a minha glória
não vai ser manifesta para que a minha glória seja manifesta no novo ambiente. Sai da casa do teu pai. É Deus falando, eu preciso, Abraão, que você não tenha mais nada que te segure, nada que te prenda. O próprio Jesus, quando ele vai chamar os seus discípulos, a gente vai ver alguns versículos, Jesus falando assim: aquele que põe a mão no arado e olha para trás, não está apto para o reino de Deus. Uma vez Jesus chegou e chamou alguns homens que estavam ali, e Jesus falou: vem e segue-me. E aqueles homens falaram assim: deixa que a gente enterre logo os nossos pais, depois a gente te segue. E Jesus falou: deixa que os mortos enterrem seus próprios mortos. E Jesus estava dizendo: você precisa crucificar, fazer morrer tudo aquilo que precisa estar agora enterrado, porque o que eu tenho para você é que através de você, vida seja agora repleta, vida seja propagada agora através da sua vida. Abraão não estava mais no meio da parentela, Abraão não estava mais na casa do seu pai, e nem tampouco Abraão estava mais na sua terra. Mas a ordem de Deus era: sai do lugar que te distrai. Não limite o tempo que eu tenho para fazer na sua vida. Abra mão daquilo tudo que pode te paralisar para aquilo que eu desejo fazer em você. E eu quero te dizer uma coisa. Quando Deus falou com Abraão em Harã, ele disse assim: eu farei de ti uma nação, e você vai para um lugar que eu vou te indicar, o lugar que eu te indicarei. Ou seja, era um projeto ainda futuro, sim ou não? Eu indicarei ainda o lugar. Só que agora Abraão começa a fazer uma caminhada onde gradativamente Deus começa a mostrar os passos daquilo que ele ia liberando para Abraão. Era como alguém que faz assim: Senhor, eu cheguei em Gravatar, o que o Senhor quer agora? Permaneço? É esse o lugar da promessa? E eu estava me lembrando, conversando com meu esposo ontem, e essa palavra ela muito me impulsionou a falar isso hoje, porque eu falei assim, eu lembrando com ele o seguinte: meu esposo é de Recife, né? O pastor Gustavo é do Recife, eu sou daqui, mas eu já estava há 20 anos fora. E eu falei: Gustavo, veja uma coisa interessante, porque Recife foi a vida dele toda. Ele só conhecia uma pessoa de Gravatar, que era eu, mas ele não conhecia nada, ninguém aqui em Gravatar. E eu falei assim: veja como Deus te empurrou para Gravatar. Primeiro vem por conta de uma situação financeira que estava insustentável. E aí quando ele vem para Gravatar, você já conhece a história, ele veio primeiro com as crianças. Eu falei para ele assim: quem era a pessoa que você tinha deixado em Recife, que você já tinha uma ligação emocional? Era a mãe, ele era apaixonado pela mãe. E depois de alguns anos, a gente já aqui em Gravatar, acho que no primeiro ano que a gente estava aqui em Gravatar, ela falece. Deus guarda a dona Carminha. E eu falei: você acha que essa história se parece um pouco com a tua história, a história de Abraão, Gustavo? Deus estava dizendo: sai da tua terra, daquele lugar que eu não quero mais, tenho mais projeto para você. Sai da casa da tua mãe, sai daquilo que ainda te liga e te instala lá emocionalmente, e você vai para um lugar que eu ainda vou te indicar. Deus falou para ele vir para Gravatar? Não. E Deus também não falou para Abraão que era para ir para Canaã. Deus foi dando passos atrás de passos. É Deus falando assim: aquilo que eu desejo para a sua vida, você precisa só ter uma coisa: ter um coração disponível e obediência, sem questionar a mim. Porque algumas coisas, Fábio, não vão fazer sentido. Algumas não, muitas coisas não vão fazer sentido algum. E enquanto a gente está no lugar do questionamento, Deus fala: não chegou ainda no ponto que eu preciso. A gente não vai ver Abraão falando para Deus quando Deus manda ele sair de Harã: mas Senhor, logo agora que eu estou estabelecendo a minha vida em Harã, logo agora que eu estou começando a ser curado do meu luto, do meu irmão, da minha mãe, agora que quem sabe eu estou ainda no luto do meu pai. Você não vai ver Abraão questionando a Deus que não era o tempo. Deus estava dizendo: eu preciso que de ti
venha uma grande nação com uma mulher estéril do lado. O problema de Abraão não era Sarai, era se ele estava disposto a ir para o lugar que Deus ainda ia indicar. Porque Sarai, no lugar da promessa, vai ter que gerar filhos. Vocês estão entendendo? Se você tem algo que é estéril, mas você está no lugar da promessa, até o que é estéril vai receber uma ordem para gerar. Porque não se trata do recurso, se trata daquele que quando libera, obedece. E aí a Bíblia vai dizer, lá em Gênesis 13, 14, Abraão já tinha tido um probleminha com o seu sobrinho Ló, e aí eles precisaram se separar, porque Deus tinha falado para ele sair do meio da parentela, mas havia uma relação emocional, quem sabe, de um pai que estava tentando levar o seu sobrinho para cuidar, já que ele era órfão, eu acredito. Mas em Gênesis 13, 14, depois que eles se desprendem um do outro, se distanciam, olha o que diz agora. A primeira promessa é, para o lugar que eu te mostrarei, não era assim? Agora olha o que acontece. Abraão passou por separação de Ló, e logo após eles se separarem, vai dizer o seguinte: então, depois que Ló foi embora, prometeu o Senhor Deus a Abraão: ergue teus olhos e observa bem do lugar em que estás, para o norte e para o sul, para o oriente e para o ocidente. Coloca o versículo 15 para mim. Toda a terra que vês, eu te darei a ti e a tua descendência como herança. Não é mais a terra que eu vou te mostrar. Depois de um passo de obediência, meu irmão, Deus está falando, agora observa, ergue os teus olhos, você está vendo? Norte, sul, leste, oeste, estou aqui diante de você, já está a promessa. Você consegue enxergar a promessa diante de você? Não é mais um lugar que Deus vai mostrar, é um lugar que Deus já está mostrando, disponível para você. Porque depois que Abraão sai, depois que Abraão passa por todos os medos, quem sabe, os conflitos que ele precisava passar, agora Deus fala, agora olha, Abraão, já está diante de você, Canaã é logo ali. E aí a Bíblia vai dizer lá em Gênesis 15, 7, eu estou finalizando. Olha o que diz. Primeiro foi a terra que eu te mostrarei. Depois foi, ergue os teus olhos e vê a terra que eu estou te mostrando. E agora ele vai dizer, declarou ainda mais o Senhor a Abraão: eu sou o Senhor, que te tirei de Ur dos Caldeus, para dar-te por herança esta terra, este lugar. Ou seja, ele já pisou em Canaã, ele já estava em posse de Canaã. Não era aquela terra, essa terra é este lugar onde você já está tocando, Abraão. Depois que você disponibiliza o seu coração, depois que você sai do lugar que Deus já te direcionou, meu irmão, você vai tocar na sua promessa, as suas mãos vão tocar na promessa. Fica de pé, igreja. Não limite aquilo que você entendeu como, Senhor, mas o Senhor precisa disso. Coloca o tema da mensagem para mim. O tema é, talvez você esteja com uma promessa, meu irmão. Talvez você já tenha uma palavra liberada para a sua vida, e talvez você esteja sendo impulsionada a olhar o que não deu certo. Eu falei isso com meu esposo ontem. Eu sinto paz no meu coração, Priscila, em relação a esse local. Sabe por quê? Porque às vezes o diabo quer lembrar aquilo que não aconteceu para a gente, e quer, não, seja prudente, faça isso, faça conta. Meu irmão, prudência muitas vezes está camuflada de falta de fé. Porque se Deus já falou, Ele está dizendo, você vai tocar e pronto. Bom, olha, o que me espera é maior do que o que já se foi. Deus está falando, não olha para Ur dos Caldeus. Ur passou, Arã passou. O que eu tenho para a tua vida é Canaã. Para de olhar para trás aquilo que não deu certo. Para de olhar aquilo que foi frustrado.
O que Deus tem para a tua vida é coisa nova, coisa grande, coisa transbordante. É Canaã o seu lugar. Mas não se distraia em Harã. Não se distraia em Harã. Não faça negócios em Harã. Porque Harã não pode ser a sua morada eterna. E Terá morreu e foi enterrado em Harã. Harã é lugar onde se enterra propósitos. Harã é lugar onde se enterra projetos. Mas Canaã é lugar onde projetos e propósitos são realizados. Pode aplaudir ao Senhor. Vamos adorar a Deus nesse lugar. Deus tem Canaã para você, meu irmão. É só questão de tempo. É só questão de tempo. Canaã é teu lugar, meu irmão. Agora precisa sair da tua casa. Precisa sair da tua parentela para o lugar que Ele já está te mostrando. Deus abençoe você.